Bom dia, amigos. Hoje, 22 de junho de 2022, vamos iniciar o nosso Ler Forma Ideal de Prazer, com muita alegria, para falar de um personagem que foi e continua sendo bastante conhecido no Brasil e também sua obra chegou na Europa. Bom, nós vamos falar hoje sobre José Mauro de Vasconcelos. Quem ainda não ouviu falar de José Mauro de Vasconcelos e do meu pé de laranja lima? Bom, José Mauro de Vasconcelos nasceu a 26 de fevereiro de 1920 em Bangu, no Rio de Janeiro, descendente de um imigrante português e de família nordestina, mas moravam no Rio de Janeiro. Mas sua família era tão pobre, que com tão poucos recursos e passavam tanta dificuldade, que José Mauro teve que voltar e ir para Natal, no Rio Grande do Norte, para ser criado pelos tios. E ele ficou por lá um bom tempo. E ele tinha, assim, um temperamento, dizem os biógrafos, que era um temperamento, assim, um tanto inconstante, certamente pelas dificuldades de estudo, longe dos pais. Enfim, o certo é que ele buscava sempre algum comportamento ou algum estudo ou algum aprendizado e passou por inúmeros aprendizados e empregos na adolescência e mesmo depois de já mais maduro. Mas aos 15 anos ele resolveu ir para o Rio de Janeiro e foi sozinho e pensando em arranjar um emprego que ele pudesse ter a sobrevivência mais tranquila e tudo mais. E passou por inúmeros empregos. Foi boxeador, locutor de rádio, entregador de bananas, lutou com muita dificuldade em vários setores dos empregos, dos trabalhos. E de repente ele foi com um grupo fazer uma expedição no Araguaia, no Rio Araguaia. E nessa viagem surgiu o seu primeiro livro, baseado lá no que ele viu naquela região, lá do Araguaia, e muito interessante para ele, né? E ele escreveu o seu primeiro livro, que se chama Banana Brava. Teve algum valor no sentido literário, que eu quero dizer, mas entra no rol das suas 17 obras que vieram depois. Então, José Mauro de Vasconcelos foi essa pessoa lutadora, com dificuldade, mas nunca esmorecia. E ele tinha uma sensibilidade enorme para observar as coisas e criar pensamentos, criar histórias. E assim ele foi vivendo. Tanto que quando ele voltou dessa viagem, ele chegou a ser até ator de cinema, porque ele foi trabalhar, foi intérprete. E muito bem, trabalhou muito bem no cinema, porque ele chegou a ganhar 2 prêmios como melhor ator coadjuvante. Ele tinha uma sensibilidade muito grande de interpretação, de tudo mais. E era, assim, uma pessoa, além dessa sensibilidade, muito esforçado, estudioso, lia, e com isso já era a sua veia poética, vamos dizer, literária, textual, para fazer com que ele compusesse obras tão maravilhosas quanto compôs. E aí, neste hall de obras, né? Vamos dizer assim, nessa linha de títulos que ele deixou, a gente pode citar o Longe da Terra, A Raia de Fogo, Praia Vermelha,
Rosinha, minha canoa. Vou ser franca com os amigos, porque na década de 70 foi uma época muito proveitosa para José Mauro com a sua obra, porque ele publicava quase que instantaneamente um livro após o outro, 62, 63, 64, 68 e assim na sequência. Então, nesse período, cada livro que saía, eu lia e me encantava, porque não só por causa do Meu Pé de Laranja Lima, que é de 1962, 62, não, Meu Pé de Laranja Lima é de 68. Olha, em 1968 eu já tinha aquela, como é que eu poderia dizer assim, uma lista, uma bagagem enorme de livros já lidos e era um após o outro, mas nesse período aí de 60, 70, cada livro do José Mauro que saía, eu fazia questão de adquirir e ler. E eu achava tão interessante porque meus meninos eram pequenos naquela época, eu contava histórias para eles e aproveitava as histórias dos livros que eu lia. Esse Rosinha, minha canoa, eu fiquei muito encantada com esse livro, porque eu achava muito interessante o estilo do José Mauro, porque ele conversava com as coisas, ele conversava com as pessoas, tanto que o Meu Pé de Laranja Lima é um livro autobiográfico, mas quando ele falando da sua infância, ele se aconchegava lá debaixo do pé de laranja lima e conversava com a árvore. E no Rosinha, minha canoa, ele fazia a mesma coisa, porque a sua sensibilidade era tão grande que ele dialogava. E eu me encantei com esse Rosinha, minha canoa. E agora, preparando, dando uma lida, quase que, vamos dizer assim, superficial na biografia, nas obras, para poder fazer esse comentário para vocês, que eu vi que o Rosinha, minha canoa foi um dos livros de mais sucesso do José Mauro de Vasconcelos. Chegou na Sorbonne e foi incluído no curso de português na Sorbonne, em Paris. Agora, imaginemos a beleza da obra. E eu estava encantada com ela. Quando eu vi isso sobre a Sorbonne, eu falei assim, mas não é à toa que eu me encantei com esse livro aí. Os diálogos que ele tinha com a Rosinha, minha canoa. Ele nomeou a canoa dele como de Rosinha, né? Então, ele saía para navegar ali numa pescaria, dar uma volta no rio por ali, e ele ia acompanhado ou na canoa Rosinha. Gente, é tudo maravilhoso a gente poder aprofundar um pouco na obra de um autor como José Mauro de Vasconcelos, porque a sensibilidade do autor fica registrada na sua obra. Então, eu li pelo menos uns 8 livros dele, eu não li todos, ao todo são 17, mas eu li bem uns 8 ou 9. A Raia de Fogo, por exemplo, deixa eu ver um outro que foi muito importante, O Coração de Vidro, e depois, em 68, quando ele lançou o Meu Pé de Laranja Lima, que foi para a televisão, foi para o cinema, e teve livros e livros. Quando saiu a primeira edição, em poucos dias foram vendidos mais de 200 mil exemplares. Eram edições e edições, uma após outras, do encantamento que foi dessa obra, Meu Pé de Laranja Lima. E eu fico assim muito feliz também porque o professor Abdala Mameri
é nosso amigo e aqui de Araguari, é muito conhecido, e ele era um baluarte da nossa cultura aqui em Araguari, fundou a nossa Academia de Letras. Então, ele não perdia a ocasião de convidar autores para visitar a nossa cidade. E quando não havia oportunidade assim de algum fomento mesmo, uma ajuda da prefeitura ou um convite de alguma escola particular ou qualquer coisa assim, ele trazia o escritor, o palestrante, o autor, às custas dele. Ele queria que a pessoa ou o autor visitasse Araguari, conhecesse Araguari. E isso era maravilhoso. E eu me lembro, eu não cheguei a me encontrar com José Mauro de Vasconcelos quando ele esteve em Araguari, mas eu me lembro do movimento que o senhor Abdala fez na década de 70 para trazê-lo, e ele veio. O professor Abdala levou lá no bosque John Kennedy e plantaram ali uma árvore, o meu pé de laranja lima. E puseram um pedestal ali, tem a marca lá no bosque. Quem ainda não observou, fica assim do lado esquerdo de quem está caminhando e entrando pelo caminho do bosque, após o busto do Dr. Adalcindo, que nós temos como uma referência e uma reverência a esta personalidade aqui na nossa cidade, Dr. Adalcindo de Amorim, que foi até nosso prefeito e um dos fundadores da Academia de Letras. Mas esse pedestalzinho, essa marca que o professor Abdala pôs ali, representando, né, o meu pé de laranja lima, junto com José Mauro, eu tenho uma foto desse local, desse dia, porque o senhor Abdala levou as crianças dele, 3 ou 4 dos filhos dele que ainda eram pequenos, e as crianças estão assim do lado do professor Abdala, junto daquela marca, daquele monumentozinho ali, e escrito a data certinha, eu não me lembro agora o mês, mas foi na década de 70. Próxima vez que eu for ao bosque, eu vou registrar isso daí e vou bater uma foto desse local para colocar junto da outra que eu tenho com o professor Abdala e os filhinhos dele no dia da vinda e da visita do autor José Mauro de Vasconcelos. Então, são coisas que vão acontecendo na nossa vida, que a gente marca, lembra, registra, conta, passa para outros amigos, passa para... Porque cada registro que a gente faz fica para as gerações futuras. Então, eu falo muito para os meus filhos e para os meus netos. Olha, a vovó tem muita história para contar, mas são coisas assim que aconteceram aqui na nossa cidade, aconteceram na minha vida, ou mesmo em outros lugares que eu não esqueço. Às vezes eu tenho registro em foto, ou às vezes agora com facilidade de tirar foto no celular, né? Aí muito melhor ainda. Então, isso tudo é motivo de muita alegria para mim. Então, eu tenho outros registros de outros autores aqui na nossa cidade que, posteriormente, a hora que houver oportunidade, nós vamos comentar. Tudo pela iniciativa maravilhosa do professor Abdala. Então, além de José Mauro de Vasconcelos, que veio fazer palestra em colégios e veio visitar Araguari, ainda plantar o meu pé de laranja lima lá no bosque, John Kennedy, é muita alegria para nós. Podem parecer que são eventos ou coisas miúdas no dia a dia, mas não é não. São coisas grandiosas que aconteceram e que precisam ser comentadas. Então, diante desses 17 livros que José Mauro de Vasconcelos deixou para nós, precisam ser relembrados, relidos. Então, estes que eu ainda não li, eu vou fazer questão de ler. Eu só preciso ter bastante tempo para fazer tudo que eu ainda tenho vontade no sentido dessa parte cultural e literária.
Eu quero agradecer a todos a atenção, o carinho de ouvir as minhas falas, né? Uma vez por semana. E eu tenho ainda outros autores que eu quero e desejo comentar. Alguns até eu tive oportunidade de entrar em contato e, como já falei sobre Dr. Geraldo França de Lima, que aliás era araguarino, né? É mais fácil ainda da gente conviver. Então é isso. Muito obrigada a todos pela atenção. Vamos prestar atenção nesse José Mauro de Vasconcelos. Ele faleceu no Rio de Janeiro também, em julho, dia 24 de julho de 1984. Não está tão longe assim, né? 84 tem 30 e poucos anos só que ele faleceu. Nasceu e morreu no Rio de Janeiro. Nasceu em fevereiro, no dia 26 de 1920, e faleceu no dia 24 de julho de 1984, com 64 anos de idade. Relativamente muito jovem, né? Mas ainda assim deixou uma substancial obra para nós nos deleitarmos e aprender e sentirmos bem, com alegria no coração. Grande beijo, obrigada e até lá.